Glorificamos a Deus por esta oportunidade abençoadora que o Senhor nos concede para podermos estar juntos. Essa nossa live de número 224. A nossa live de número 224, realizada em 26 de março de 2025, conforme havíamos anunciado, na semana retrasada, em que nós estaremos realizando nesta oportunidade, inclusive o sorteio de uma Bíblia de referência Thompson. Olha só que maravilha, esse trabalho que o Senhor nos concede, nos proporciona de estarmos realizando. São 5 anos realizando lives, desde quando iniciaram os primeiros decretos vinculados, ligados à pandemia. Quando saiu o primeiro decreto, nós, juntamente com o pastor Ciro Zibordi, começamos a fazermos as lives e nunca mais paramos. Óbvio que ao longo desse tempo houveram momentos, houveram dias que não foi possível de realizar na quarta-feira. Nós acabamos fazendo em uma outra data, ou na terça, ou na quinta, ou na sexta, enfim. E em alguns momentos, como aconteceu na semana passada, não foi mesmo possível, realizarmos as lives. Mas, com raras exceções, ao longo desses 5 anos, eu penso que dá para contar nos dedos de uma única mão as vezes que nós não tivemos condições, às vezes, nossa live na semana. Mas hoje o Senhor nos concedeu a oportunidade. A nossa live é a de número 224 e nesta aula nós estamos então celebrando, comemorando. Deixa eu ajustar aqui, pastor Ciro. 5 anos que estamos realizando live, e aproveitei que estava lá em São Paulo na semana passada, por ocasião do Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, e adquiri a Bíblia de referência Thompson, que é a que nós estaremos sorteando hoje aqui. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a bênção. Paz do Senhor, pastor Eco, está chegando bem aí meu áudio? Está zerado, top, maravilha. Show. Eu fiz questão de hoje estar no cenário idêntico ao que estávamos, na nossa primeira live. Olha aí. Aquela primeira de muitas, Então estamos felizes aí hoje com a nossa aula, comemorativa, número 224. Isso aí. E é um prazer receber aí os nossos queridos irmãos, alunos, que hoje tem um motivo especial, Eles não são muito, não ficam muito animados em me ouvir, mas agora com esse presente aí, pode ver que aumentou até o número, Com certeza. Maravilha. Olha só, um irmão me perguntou hoje, porque ele foi buscar no nosso perfil aí, CETADB, a primeira live. O caso é que a primeira se perdeu, Porque ali naqueles dias da pandemia, eu fui fazer uma alteração da data, para colocar a data de fundação da escola no perfil, e o Instagram bloqueou a conta, que até então era CETADB Oficial. Aí o Instagram, se você se recorda, bloqueou a conta. Lembro. E aí nós começamos aquela já estava na época já estava com quase 20 mil. Tem uma live também, não sei se o irmão se lembra, que a gente fez no meu perfil. Também. E também se perdeu. Pois é. Então, nós tivemos esse problema. O irmão me questionou a respeito, que ele queria assistir a primeira. E nós tivemos esse problema. E aí eu comecei novamente um perfil esse que nós estamos usando, só CETADB, que é hoje o perfil oficial da escola, desde aquele tempo, já desde maio de 2020. Mas eu tenho registro de todas as questões que foram levantadas. Para que os irmãos que estão chegando hoje tenham conhecimento, quando saiu o primeiro decreto, na época o presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro decreto que estava vinculado às proibições, Então, diante daquela situação, muitos irmãos começaram a mandar perguntas a respeito de se a pandemia já era o fim do mundo, se o anticristo já ia se manifestar,
E aí eu fiz uma ligação para o pastor Ciro para a gente conversar a respeito dessas questões. E naquela conversa o pastor Ciro sugeriu de nós fazermos uma live para podermos conversar a respeito disso. E nós fizemos, não é exatamente dia 20 de março. Nós fizemos, 20 de março de 2020, fizemos a nossa primeira live. Só que daí, aquelas poucas perguntas que nós estávamos ali para responder, elas se desdobraram, porque enquanto a live foi acontecendo, não é? Não foi sorteada a Bíblia ainda não. O irmão está preocupado ali, saber se já ganhou a Bíblia ou não. Ainda não, não é? Vamos aguardar os irmãos chegarem, porque para concorrer tem que estar presente. Mas, voltando aqui então, aí surgiram muitas perguntas. Como a gente não ia poder se reunir para fazer culto no domingo, nós abrimos a live no domingo pela manhã, no horário de 10 horas, e fizemos uma segunda live, respondendo aquelas perguntas remanescentes da primeira, e surgiram outras, e para que os irmãos tenham uma ideia, nós temos hoje uma pauta que está já chegando para 1.600 perguntas, não é? Todas ligadas ao tema da escatologia. E é exatamente a partir destas perguntas que nós organizamos, não é? Isso também foi uma iniciativa que o pastor Ciro Zibordi apresentou para nós. No ano de 2021, deixa eu mostrar aqui, porque este é o primeiro módulo aqui, a primeira edição, fevereiro de 2021. Isso quer dizer que já tinha passado praticamente um ano da pandemia, e aí o pastor Ciro organizou para nós este módulo de perguntas escatológicas. Claro que ele já está na segunda edição, mas esta primeira foi exatamente com um ano ali de pandemia. Nós já tínhamos para aquela época quase 900 perguntas. O pastor Ciro fez uma juntada, porque tinham perguntas que eram as mesmas, mas com outras palavras, e se juntou, e aí formamos o curso de 101 respostas, não é? As principais questões, deixa eu colocar de volta aqui para os irmãos terem, ó, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Aí surgiu, não é, disto, o curso de escatologia que nós ofertamos hoje. E os alunos que adquirem esse curso têm acesso a, hoje são já mais de 60 aulas, não é? Mais de 60 aulas que os alunos têm acesso quando adquirem o curso, não é? O Alisson está dando a dica ali, quem quer adquirir o curso, acessa o site cetadb.com.br. Eu vou deixar fixado aqui o meu telefone pessoal, porque pode ser de alguém querer conversar e aí depois a gente vai conseguir atender os irmãos. Nós vamos realizar a live, vamos aqui dar a oportunidade ao pastor Ciro responder algumas questões, não é? E depois nós vamos fazer o sorteio da Bíblia, não é? Deixa eu fixar aqui para os irmãos, pronto. Esse número que está fixado é o meu WhatsApp pessoal. Quando acabar a live, você pode mandar uma mensagem aqui para mim e eu vou, com certeza, responder os irmãos, né? Todos. Os irmãos não acreditam, não, mas eu respondo todos, tá? Essa é uma realidade. Não só aqui no Instagram, como os irmãos que mandam questões lá no nosso canal no YouTube. O povo que é sem educação e faz desaforo, a gente também responde eles, entendeu? Ninguém fica sem resposta. Todos que entram em contato conosco recebem resposta. Como a gente diz aqui, ninguém fica sem chumbo, né? Todo mundo toma chumbo. É desse jeito. Pastor Ciro, o irmão está com a oportunidade aí. Olha, o Gabriel está dizendo que a Bíblia vai para o Piauí. Amém. Se tiver que mandar para o Piauí, a gente manda, não é? Desse jeito aí. Mas a palavra contigo para as suas considerações iniciais, e nós já vamos então, não é? Nós já vamos então aqui. O Michel Luiz está mais prevalecido. Ele já quer logo os parabéns. Vamos que vamos. Aleluia. Os irmãos me desculpem que eu estou lendo aí, que vocês estão se dirigindo a mim também, mas a live aqui no Insta, às vezes a gente quer até interagir, pastor Edson, mas eu percebo que depois fica truncado, né? Quando um fala, o outro encobre a voz do outro, então eu prefiro que o irmão fale e depois eu falo, porque a gente vai percebendo, quando a gente tenta conversar na live, é um erro do Insta isso aí, né? Ele deveria permitir a interação. Mas quando a gente fala, a gente percebe que corta. E aí eu prefiro ficar ouvindo, depois eu falo. Mas eu tenho um irmão aí que está
está pedindo livro e tal. Vamos orar, vamos orar. Pastor Ecos, olha, eu não quero me alongar muito, porque eu sei que hoje a programação aí é especial, então eu tô pronto. Se o senhor quiser perguntar, vamos. Pronto, então nós vamos lá. Eu separei, pastor, para a pauta de hoje apenas 4 questões, para que a gente possa trabalhar esses temas e aí, na sequência, realizarmos o sorteio da Bíblia. Mas a pergunta que nós temos aqui, a primeira desta pauta de hoje, é exatamente essa: entrará para o milênio alguém com o sinal da besta? É uma pergunta interessante, né? Entrará para o milênio alguém com o sinal da besta? Veja, o sinal da besta, ele vai ser aplicado a quem? E em que período? Nós já sabemos que não é para hoje, é para o período tribulacional, e de acordo com a nossa perspectiva, nós que somos a Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas, então nós cremos piamente que a igreja não participa. A igreja vai ser arrebatada e glorificada e, claro, vai estar com o Senhor na glória. João já viu, não é? A igreja no céu, representada pelos 24 anciãos no céu, antes do início do período tribulacional, que é marcado pela abertura do primeiro selo, lá em Apocalipse capítulo 6. Então, os capítulos 4 e 5, nós afirmamos que os 24 anciãos representam a igreja glorificada por várias razões, né? Uma delas, inclusive, o pronome que é utilizado ali, que aparece na nossa versão corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, não aparece, mas na Fiel, que eu considero, nesse caso, uma tradução melhor, diz lá claramente, né? Quando os 24 anciãos dizem: digno és de receber o livro, porque foste morto, e com teu sangue, eles dizem: nos compraste para Deus, homens de todo povo, e tribo, e língua e nação. Então, você vê aí o pronome cantando e falando da obra redentora. Os anjos não tem por que cantar isso, porque a obra redentora não se aplica a eles, né? No caso dos anjos, eles foram submetidos à prova e já foram confirmados. Os anjos santos de Deus já estão confirmados, e os anjos caídos também já estão confirmados. Não há nenhuma possibilidade do diabo se arrepender, como alguém pensa, como também não há nenhuma possibilidade dos anjos santos de Deus caírem, porque já foram confirmados. Então, Jesus não morreu pelos anjos, Jesus morreu pelos homens. Bom, eu acho que eu já abri um parênteses aqui, voltando para a questão é se entrará no milênio alguém com o sinal da besta. Eu afirmo que não. Por quê? Porque quem receber o sinal da besta, nós já explicamos aqui em outra ocasião também, que o sinal da besta não é para tornar alguém adorador da besta. O sinal da besta é para quem já escolheu estar do lado do anticristo, porque esse sinal vai ser mediante redução, a priori. E aqueles que não aceitarem, vai ser posto para eles a seguinte questão: olha, ou vocês aceitam, ou vocês não vão poder comprar nada, nem vender. Então, aqueles que não aceitarem é porque, de fato, amam a Cristo e não aceitam esse tipo de sinal, porque sabem que esse sinal vai estar atrelado ao anticristo. Então, quem aceitar esse sinal, mesmo que seja mediante essa ameaça de que, olha, você não vai poder comprar ou vender, vai se mostrar covarde, vai se mostrar tímido e não vai resistir até a morte. A Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que estar pronto para, se for necessário morrer por amor a Cristo, você fará isso. Agora, aqueles que não forem fiéis até a morte e receberem o sinal da besta, evidentemente, eles vão estar negando a Cristo. E, por consequência, eles estão se associando ao anticristo, vão se tornar adoradores do anticristo. E, quando Jesus voltar, claro, muitos já terão morrido durante o próprio período tribulacional, e aqueles que restarem vivos, eles vão ser julgados no julgamento das nações.
nações, ou dos gentios, que está lá em Mateus capítulo 25, versículos 30 a 46. E ali está claro que o Senhor Jesus, quando descer, ele vai se assentar no seu trono, na sua vinda em poder e grande glória, como diz Mateus capítulo 25 e 31, e ele vai apartar as nações umas das outras, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem são as ovelhas? São as nações que resistiram ao anticristo, não se aliaram ao anticristo contra Israel, mas se mantiveram ali opondo-se ao anticristo. Eles vão fazer oposição. Nem todos que fizeram oposição ao anticristo serão mortos. Muitos vão morrer. Esse texto de Mateus 5 prova que haverá pessoas vivas. Então, aqueles que não se aliaram ao anticristo vão ser absolvidos e vão ingressar no milênio como povos naturais. Os outros, diz a Bíblia claramente, que eles vão ser lançados no lago de fogo. O texto ali é muito claro, eles já vão direto para o lago de fogo, eles já terão sido julgados. Então, excepcionalmente, estes sobreviventes não passam pelo juízo final, porque eles já terão sido julgados ali antes do milênio ainda, não é? Então, no milênio, eu afirmo, de acordo com tudo isso que eu acabei de dizer, que não entrará no milênio ninguém que tiver a marca da besta. Ou morrerão dentro do próprio período, ou os que sobreviverem, mas que forem adoradores de Cristo, vão ser julgados, condenados e vão fazer companhia ao anticristo e ao falso profeta, que já terão sido também lançados no lago de fogo. Maravilha, olha só, está esclarecida essa questão então. Agora, pastor, a segunda questão que nós temos para o temário de hoje, lembrando os irmãos que estão chegando aqui, que nós temos um temário que o pastor Ciro se propôs a estar respondendo as questões, as perguntas, assim como temos feito desde 2020, não é? E agora completando 5 anos realizando esse trabalho, todas as quartas, 22 horas, conforme disso, com raras exceções, mas nós vamos fazer o sorteio da Bíblia ainda um pouco mais adiante. A segunda questão, o pastor Ciro diz o seguinte: Satanás terá aparência humana nos fins dos tempos? Eu não vejo na Bíblia nenhum texto que trate disso, né? O que nós temos, na verdade, é que o diabo ele vai agir no período tribulacional por meio dos seus prepostos. Esses serão homens, evidentemente, o anticristo e o falso profeta. O que talvez esteja mais próximo disso aí é lá em Apocalipse 16, versículo 13, em que a Bíblia menciona a tríade satânica: o dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a segunda besta. Então, talvez o nosso irmão que fez a pergunta pode ter deduzido, a partir daí, que se o anticristo, a primeira besta, é um homem, e a segunda besta, o falso profeta, é outro homem, o dragão também se tornaria um homem, estaria entre nós para atuar junto com o anticristo e o falso profeta. Mas, na verdade, eu entendo que ele vai continuar nos bastidores ali, claro, comandando as ações, porque, na verdade, o governo do anticristo é o próprio governo de Satanás. O anticristo será apenas um preposto, inspirado pelo maligno, conduzido por ele. É um homem. Então, formar-se-á essa tríade. Veja que interessante, né? O diabo é imitador de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, claro, ele se encarnou, ele fez homem. E Deus Pai continuou, claro, na sua posição. Jesus falava com o Pai, conversava com o Pai, recebia a inspiração do Pai, pregava a doutrina do Pai, ele dizia: a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Da mesma forma, o anticristo e o falso profeta, no caso serão dois, porque não vai ter claro, vai ter o
próprio Satanás, o espírito de Satanás, mas o falso profeta não deixa de ter uma representação aí às avessas, né, do Espírito Santo. Seria um anti-espírito, o falso profeta. Então você tem o diabo, que é o antideus, o dragão. Você tem a besta, que é o anticristo, o próprio nome já diz. E é bom dizer que anticristo não é bem alguém que vai se apresentar como alguém inimigo de Cristo. Ele vai se passar por Cristo. É um impostor, enganador. Muita gente vai achar que ele é o Cristo. Não vai achar que ele é o anticristo. Porque o diabo, ele nunca disse que é o diabo, né? Na Bíblia você vê Deus dizendo: eu sou o Senhor, estou no meio de vós e tal, assim diz o Senhor. Então, o nosso Deus, ele faz questão de dizer que é ele. Agora, você não encontra nenhuma vez na Bíblia o diabo se apresentando entre o povo de Deus, por exemplo, mesmo através de seus prepostos, e dizendo: eu sou o diabo, estou no meio de vós. Não diz que é o diabo. Ele vem de maneira camuflada. Então, da mesma forma, o anticristo, ele também tem um termo que identifica pseudocristos, né? Ou seja, ele é o falso Cristo. Ele não é apenas o anticristo, aquele que é contra. Ele é também um falso Cristo. Ele se passa por Cristo. E ele vai ter a inspiração de Satanás. Por isso que vai se formar uma falsidade, uma tríade satânica. O dragão, que é o diabo, o antideus pai, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o antiespírito, o antiparáclito, podemos dizer assim também. Né? Mas eu não vejo nenhum texto que mostre que o próprio diabo, vai se encarnar, vai entrar em alguém. O próprio anticristo, também é bom que se diga, o falso profeta, não pode ser comparado com Cristo nesse sentido da encarnação. Porque Jesus, o que acontece? O verbo, hologos, né, como diz no grego, ele fez carne, ou seja, ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Isso não vai acontecer com o anticristo. Não vai você pensar que o anticristo vai ser ali vai ter uma categoria especial, né? Como se fosse um anjo, um espírito maligno que vai ser gerado no ventre de alguma mulher. Tem filmes que passam essa ideia, porque você já aparece a criancinha ali, quando nasce já, com um bebê monstro ali, com aquela, não é? Uma coisa assim. Mas não, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 18, assim como vem o anticristo, veja, muito se tem feito anticristo. Olha que interessante, se tem feito. Assim como muito se tem feito anticristo, o próprio anticristo também ele vai ser uma pessoa normal a priori. Veja que quando você fala de Hitler, por exemplo, né, muita gente diz, se a gente for parar para pensar, o Hitler foi um bebezinho, o Hitler foi uma criança e se tornou nesse homem tão mau, maléfico, mas ele já foi uma criança inocente e tal. Pois é, e se tornou o Hitler. Se tornou o Hitler. Não é que ele nasceu como uma figurinha carimbada, né? Assim, muita gente também fala de Judas. Judas é o filho da perdição. É o mesmo título que é dado ao anticristo. Agora, Judas não nasceu Judas, no sentido, o traidor. Né? O nome Judas é até um nome bonito, né, no seu significado. Quando a gente fala de Judas, infelizmente, né, ninguém vai pôr o nome do seu filho de Judas. Se bem que tem, né, personagens da Bíblia que são pessoas boas, tementes a Deus, também tem o nome de Judas. Não existe apenas o Judas Iscariote. Só que tem até quando vai malhar o Judas, né? Então, quer dizer, o nome de Judas é difícil. Alguém querer chamar Judas hoje em dia. Mas o sentido do termo Judas é um nome bonito, significa louvor, né? Louvor tem a ver até com Judá, Judas, Judá, né? São variações. Então veja que, mas ele não nasceu traidor, ele tornou-se, porque ele se desviou. O
o próprio apóstolo Pedro diz que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Eu não vou aqui me alongar nessa questão de Judas, porque eu estava falando do anticristo. O anticristo ele vai se tornar, ele vai ser uma pessoa normal, como qualquer outra, mas em algum momento ele vai, claro, adotar aí uma conduta, como muita gente tem feito hoje, tem muita gente candidata hoje em dia, né? Metidas a besta, né? Até no Brasil tem muitas, desculpa aí o trocadilho, né? Mas tem muita gente querendo aí seguir a agenda realmente do anticristo. E uma dessas pessoas vai começar a se notabilizar e, claro, vai chegar uma hora que o anticristo ele vai ter consciência. Ele vai ter consciência que ele é a pessoa e ele vai ser, de fato, aí, possuído, realmente. Ele vai ser possuído por Satanás, pelos demônios, né? E vai realmente agir aí em perfeita sintonia com Satanás. Então, mas é uma pessoa, não é a própria encarnação do diabo, né? Vamos dizer assim. Mas, pastor Ecos, acho que eu estou divagando um pouco aqui. A pergunta é se Satanás terá aparência humana no fim dos tempos. Eu penso que não. Maravilha, no milênio haverá algum risco para aqueles que vieram reinar com Cristo na Terra de se desviarem? Então, no milênio, nós temos explicado já também que nós vamos ter dois grupos de povos reinando com Cristo. Claro que um grupo é a própria igreja glorificada. A igreja glorificada ela já não está mais sujeita ao pecado. O pecado estará ausente, porque a igreja glorificada significa justamente isso, a ausência do pecado. Porque o que é mortal, diz a Bíblia, se revestirá da imortalidade. O que é corruptível, igualmente, se revestirá da incorruptibilidade. Então, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, do Cristo ressurreto, como diz Paulo, que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Então, nós vamos ter um corpo glorioso, vamos ter um corpo como o de Jesus. Nesse corpo, claro, o pecado estará ausente. E outra coisa, também eu falei agora há pouco que os anjos de Deus foram confirmados como tais, assim como também os anjos caídos também foram confirmados. Na glorificação, nós vamos também ser confirmados. E aí, porque alguém dirá, quer dizer, se nós temos livre-arbítrio, então quer dizer, mesmo depois da glorificação, alguém pensa que nós vamos voltar ao estado original de Adão. E aí Adão, ali ele tinha liberdade de pecar, porque o pecado entrou no mundo, claro, ele primeiro entrou no mundo angelical, depois ele entrou no mundo cósmico. Só que para entrar no mundo cósmico, Adão e Eva tiveram que usar a liberdade, porque eles foram criados como seres livres, seres morais. Então, valendo-se do livre-arbítrio, eles escolheram pecar. Então, alguém pensa que vai acontecer o mesmo com a igreja purificada. A igreja, então, poderá voltar a cair. Não. O nosso estado não será o mesmo de Adão, porque nós vamos ter também, por assim dizer, a impecabilidade. Claro que a impecabilidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas na glorificação, como nós vamos ter um corpo glorioso como o de Jesus, ele vai comunicar também a impecabilidade, ou seja, não haverá mais pecado reinando em nosso corpo mortal, porque o nosso corpo, aliás, não será mais mortal, nós vamos ser revestidos da imortalidade. Então, o pecado não estará mais em nós e também não haverá mais a possibilidade de pecar. Então, não é questão de excluir-se o livre-arbítrio, é questão de confirmação. Os anjos de Deus são seres que adoram a Deus, não mecanicamente. Eles não são seres autômatos, eles adoram a Deus porque eles querem adorá-lo. Só que, ao mesmo tempo, eles estão confirmados. E por eles estarem confirmados, são seres gloriosos, que não podem mais pecar. Da mesma forma, nós, Igreja do Senhor, quando formos glorificados,
estaremos confirmados e não tem mais possibilidade de pecar. Então, este grupo, a igreja glorificada, vai reinar com Cristo também. Vamos participar, porque estaremos com o Senhor onde Ele estiver. Entretanto, haverá um grupo que vai ingressar, que são justamente os gentios poupados por ocasião, ou absolvidos por ocasião do julgamento das nações, que eu mencionei há pouco. Esses povos naturais, juntamente com Israel, porque Israel também será um povo protagonista, porque o milênio, na verdade, ele é um cumprimento do que Deus prometeu a Israel. Milênio que vão se cumprir, na verdade, as 3 promessas relacionadas com a aliança abraâmica. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, 15, capítulo 17, e depois quando vemos as subalianças, né? A aliança davídica, a chamada aliança também da terra, né? Que muitos chamam de palestiniana. A gente evita esse termo, né? Para não ferir suscetibilidades, porque palestiniano não é um termo apropriado para falar da terra prometida, até porque é um termo que foi empregado justamente para destituir Israel da terra, né? Colocando o nome da terra justamente dos inimigos de Israel, que eram os filisteus, que um termo de origem, um termo palestino. Então, o termo aliança palestiniana é um termo teológico. Então, às vezes a gente utiliza, mas eu prefiro falar aliança da terra, porque é justamente a aliança que tem a ver com a terra prometida, que vai desde o Egito até o Iraque atual, né? Então, Israel nunca ocupou esta terra, no milênio vai ocupar. Então, as 3 bênçãos que Deus prometeu a Abraão, a bênção da descendência, a bênção da terra e a bênção propriamente dita, né? As 3 promessas, na verdade, isso vai se cumprir no milênio, como está lá em Jeremias capítulo 31 também, porque ali nós temos a nova aliança, que tem uma certa aplicação para a igreja hoje, mas o cumprimento, a profecia ali, mais precisamente, é para Israel. É a aliança que Deus fez, é a nova aliança que Deus fez com o seu povo Israel, garantindo justamente que a aliança que Deus fez com Abraão, que é uma aliança perpétua, diz lá Gênesis, né? Deus vai cumprir tudo aquilo lá. Então, vai cumprir com Israel, vai cumprir de maneira literal. E haverá povos que vão ser beneficiados, vão ser abençoados, a terra toda vai ser reconfigurada no milênio, Deus vai tirar a ferocidade dos animais, haverá uma terra nova, de fato, lá em Israel mesmo. Deus vai fazer com que até aquela região do Mar Morto, ali o Arabá, né, ali floresça, e o Mar Morto vai se tornar, de fato, um mar vivo. Hoje, o que está acontecendo ali com aqueles bolanes é só uma amostra, porque aquilo não é o cumprimento da profecia. O cumprimento está guardado para o milênio. É no milênio que vai se cumprir aquela profecia que está em Ezequiel, no capítulo 40, que brotam águas ali debaixo do templo, mostra que o templo do milênio vai estar de pé. Então, aquelas águas elas vão revitalizar toda aquela área do Arabá. Então, vai haver uma floresta, ser uma reconfiguração realmente da Terra, uma nova ordem, por assim dizer, né? De fato, uma nova ordem mundial. E aí, então, só que acontece o seguinte, né? A pergunta é se haverá possibilidade de aqueles que reinarem com Cristo. Então, voltando para o que eu estava dizendo, igreja glorificada, nenhuma chance, a igreja já está glorificada. Os povos naturais, evidentemente, a Bíblia diz, Isaías capítulo 65, versículo 20, que vai haver pecado e vai haver morte. E também Apocalipse, perdão. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 11, falam ali também da última revolta de Satanás, identificada de maneira metafórica como Gog e Magog. Então, ali
nós vemos que muita gente que terá passado pelo milênio vai se aliar a nós. Então, isso prova que haverá desviados. Infelizmente, haverá pessoas que vão se desviar. Mas essas pessoas que vão se desviar são pessoas dentre os povos naturais. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja estará glorificada. Não há nenhuma possibilidade da igreja glorificada cair. Aqueles que forem fiéis durante o milênio, claro, ao término do milênio, Deus vai fazer novos céus, nova terra. Claro que também está implícito que aqueles que passarem pelo milênio, os vivos, aqueles que sobreviverem até o fim do milênio como salvos, eles também, está implícito que eles vão ser glorificados, porque Deus vai, a Bíblia diz que não vai haver morte, não vai haver maldição e tal, e as pessoas verão a Deus face a face, diz Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, como que alguém poderá ver a face de Deus estando ainda nesse corpo mortal? É impossível. Então todos vão ser glorificados, porque Deus vai se tabernacular na terra. Quando a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce do céu e ela tem fundamento, o fato dela ter fundamento quer dizer que ela vai estar na terra, né? Porque alguém diz, não, João viu a igreja descendo, mas ela não desceu. Ora, para que os fundamentos? Os fundamentos é porque ela vai ser fixada na terra, evidentemente, a nova Jerusalém. Então, a cidade de Deus, na verdade, ela desce e toda a igreja vai estar glorificada, não é? Porque Deus vai estar presente, não precisa mais de tempo, porque Deus vai estar entre nós, ele vai tabernacular, ele vai se tabernacular entre nós, vai habitar entre nós. Então, não precisa mais de lâmpada, não precisa mais de tempo, porque o próprio Deus e o Cordeiro vão iluminar a cidade e tal. Então, nós vamos todos juntos adorar a Deus. Muito bem, deixa eu só acrescentar aqui, pastor, que todas as perguntas que estão sendo feitas aqui eu estou registrando, assim como sempre fiz, desde a primeira live realizada há 5 anos atrás. Todas as perguntas, elas ficam registradas, nós temos uma pauta, todas as perguntas, conforme na ordem que elas são feitas, elas são registradas nessa pauta, e na ordem como elas são feitas, elas vão ser respondidas posteriormente, porque conforme disse no início, nós temos uma pauta que já está chegando para 2.000 perguntas. E nas nossas lives, a gente tem uma média de 5 a 6 questões que são respondidas por live, não é? Por aula. Então, esta é a questão aí que a gente tem aqui. Algumas perguntas que são feitas aqui e que nós já respondemos em outro momento, eu passo para os irmãos depois, através do direct no Instagram, o link da aula para que os irmãos assistam a aula para ver a resposta que já foi dada à pergunta que você está fazendo. Se você não receber esse contato, é porque a sua pergunta ela é a primeira vez que vai aparecer, ela vai ficar registrada. Então, só para os irmãos entenderem, já são 5 anos fazendo as lives desta forma e nenhuma pergunta fica sem resposta. A gente anota tudo, registra tudo, para que depois as respostas possam ser feitas. Inclusive, eu passei também a fazer o seguinte, quando a pergunta que você fizer chegar o dia dela ser respondida, eu mando um direct avisando que na aula que vai acontecer, a sua pergunta vai ser respondida, porque aí, às vezes, o indivíduo quer estar presente, não é, na aula para poder acompanhar, então, tem esta. Nesses 5 anos, irmãos, nesses 5 anos, não é, que nós fazemos live, essas perguntas que eu disse, lá no início já, o pastor Ciro, ele fez uma compilação, e desta compilação surgiu este módulo aqui, que é o curso de escatologia oferecido pelo CETAD. 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar uma para os irmãos. Aqui está, pergunta número 73. O que é o Tribunal de Cristo? Está na página 153, e aí você vai verificar, a resposta está nas páginas seguintes, até que vai chegar a próxima pergunta, de número 74. O que é o julgamento de Israel? A 75. O que é o julgamento das nações? E vamos avançar a 76. O que é o julgamento do diabo e as suas hostes? O 77. O que é o julgamento final? Então, este é o módulo do curso.
perguntas escatológicas, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Agora aqui, ó, eu vou deixar para você tirar um print da tela. Aqui estão os nossos contatos. Telefone fixo, o WhatsApp da secretaria da escola, porque o que está fixado aqui no comentário é o meu WhatsApp pessoal. Aí o e-mail do CETASB, o site do CETASB e as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também aqui no Instagram. Tire um print. Depois, se você interessar, né, por estar fazendo o curso de escatologia ou qualquer outro dos cursos que a escola oferece, é só você mandar uma mensagem e nós estaremos respondendo aos irmãos. Pastor, então a última questão para agora, e depois nós vamos já fazer o sorteio da Bíblia. A questão que nós temos aqui é esta: a igreja passará a eternidade no céu ou na terra restaurada? É a pergunta. A última da nossa aula de número 224, a aula comemorativa. 5 anos fazendo live toda quarta-feira, no horário de 22 horas, para a glória de Deus. Que benção. Então, vamos voltar para Gênesis, né? Primeiro. Porque é interessante como os 2 primeiros capítulos da Bíblia, eles se encaixam perfeitamente com os 2 últimos capítulos da Bíblia. O professor Adalto Lourenço, né, de saudosa memória, que era um cientista, né? Ele até partiu para a eternidade há pouco tempo. Ele explicava muito bem essa questão, né? Sobre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Não do ponto de vista escatológico, mais precisamente, mas do ponto de vista científico, e ele apresentava informações muito interessantes. Até quem tiver curiosidade sobre isso, procure no YouTube. Ali, coloque Adalto Lourenço, né? Professor Adalto Lourenço, Apocalipse 21 e 22. Ele faz uma explicação muito interessante. Agora, por que eu estou citando isso? Porque, veja, Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, uma pergunta que eu faço. Quando a Bíblia diz que Deus criou o céu, quer dizer que a terra ela está dissociada, ela está separada dos céus? Não. A terra faz parte dos céus. A terra faz parte do universo. Porque céus ali é uma referência ao universo. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós entendemos que os mundos, ou os planetas, né, pela palavra de Deus foram criados. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra, ela recebe um destaque. Ela recebe, claro, ali uma menção honrosa, uma menção especial, mas isso não quer dizer que ela está apartada ou separada dos céus. Então, perceba que não é nenhum absurdo, embora alguém ache estranho, mas não é nenhum absurdo dizer que nós já estamos no céu hoje. Porque a Terra está suspensa aí nesse céu, nesse espaço sideral, né? Então, vamos dizer que a Terra ela já está no céu. Então, nós habitamos na Terra, mas também não é nenhum absurdo dizer que nós já estamos no céu. Agora, claro, não é o céu no sentido do corpo glorificado, na presença de Deus. Quero que vocês entendam isso. Agora, da mesma forma que Deus fez os céus e a terra, você lê em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que Deus fará novos céus, às vezes aparece no plural, depende da tradução, né? Mas o termo ali no grego é o mesmo, né? Então, Deus fará novo céu e nova terra. Agora, eu pergunto para você, essa nova terra, ela está apartada do novo céu? Claro que não. A nova terra faz parte do novo céu. Ah, mas Deus vai trazer o seu trono para a terra. Tudo bem, mas para que Deus vai fazer um novo céu? Então, isso aí vai ficar inútil, é um elefante branco, como muitas obras do Brasil, que são grandes obras, mas estão paradas, abandonadas,
como as obras da Copa do Mundo. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer novo céu só para ficar assim um ornamento? Não, irmãos. Nós vamos habitar a Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém não é uma prisão, para começar, né? Ou você vai pensar que a Nova Jerusalém é igual àquela prisão lá, Guantánamo, que a pessoa fica um lugar bonito, aliás, o Alcatraz, né, por exemplo, que é um lugar bonito, tal, mas a pessoa não pode sair de lá, né? Não. Nova Jerusalém, inclusive, ela tem... É interessante que a porta, né? As portas estarão sempre abertas. Leia lá com atenção, você vai ver. Porque o que as portas estarão abertas? Olha a linguagem pictórica da Bíblia para você entender. As portas estão abertas de dia e de noite. Claro que não tem noite, não. O negócio é esse de eternidade. Não vai haver noite, né? Mas é que por que aquela linguagem? Porque nos tempos antigos as cidades fechavam seus portões à noite, por questão de segurança, para que não entrasse o invasor, para que também alguém tivesse intenção de fugir da cidade também não pudesse fugir. Então era uma questão de segurança. Mas na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que as portas estarão sempre abertas. Não haverá porta fechada, porque lá não tem noite, aliás, né? Então, porque o Senhor vai estar iluminando a cidade. Então, tem coisas que parecem meio contraditórias, mas não é. Porque é a comparação que está sendo feita para nós entendermos. É a linguagem humana, é a linguagem pictórica, mas descrevendo como será a nossa vida na glória. Então, essa questão que muitos ficam criando, não, nós vamos habitar na terra, e vocês ficam falando de céu, mas a Bíblia é clara a dizer que a nossa cidade está no céu. A Bíblia é clara a dizer que nós vamos viver no céu. Agora, se Deus vai trazer o seu trono para a terra, primeiro, faz parte do novo céu. A nova terra faz parte do novo céu. Segundo, nós vamos estar numa outra dimensão em que nós não estaremos mais sujeitos às leis da física. Quer dizer, você não vai ficar preso em um lugar. Jesus, no seu corpo ressurreto, ele aparecia no meio de seus discípulos com as portas fechadas, dizia, paz seja convosco. Aí ele desaparecia, já aparecia em outro lugar, conversando com outros e tal. E aí, pescando lá, Pedro e alguns apóstolos pescando, Jesus aparece lá entre eles e tal. Depois desaparece, aparece. Veja, isso é uma amostra do que nós vamos desfrutar também quando estivermos com nossos corpos gloriosos. Nós não vamos estar nós vamos estar restritos a um lugar. Não é? Precisa esperar para ver o que vai acontecer. Não vamos aqui antecipar, porque a Bíblia diz que isso será revelado, não é? A glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mas eu penso que Deus não vai fazer o novo céu para ficar assim, apenas a gente ficar olhando para o céu, sendo que nós vamos ter, hoje a gente olha para as estrelas, a gente acha bonito, mas está longe, a gente não acessa, a gente não consegue ver de longe. Mas agora imagine nós, num corpo glorioso, com toda essa imensidade à nossa disposição, nós só vamos descobrir mesmo quando estivermos lá. Mas eu afirmo, sem medo de errar, que nós vamos habitar no céu para sempre. Vamos habitar na terra também, mas a terra faz parte do céu, né? Então não há nenhum problema de você dizer que a igreja vai estar no céu para sempre, porque hoje em dia estão querendo, os revisionistas estão querendo dizer, não, é errado, essa perspectiva, os hinos da harpa dizendo que nós vamos morar no céu e não sei o quê. Não, nós vamos morar na terra. E tem um grupo aí de teólogos que estão batendo nessa tecla, dizendo, você aprendeu errado. Hoje em dia, quiser fazer uma live que chama atenção, ou fazer um vídeo que chama atenção, mentiram para você sobre o céu. Conversa aí. Mentiram para você sobre o arrebatamento. Aí tem crente mal informado que embarca nessa canoa furada e vai lá aprender errado, né? Porque, na verdade, nós vamos sim morar para sempre no céu. Pastor Hermes, desculpa aí. Maravilha, tá ótimo.
Tá ótimo. Tempo já. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a cada um dos irmãos. Eu vi que a turma foi entrando, foi se identificando, dizendo a cidade onde é. Muitos irmãos de Minas Gerais, do Tocantins, de Pernambuco, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí. Olha, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha só, eu vou mudar de posição porque o computador está aqui, ó, já está ali. Eu coloquei para carregar, não é? Para carregar as marcações que os irmãos fizeram. E aí eu vou precisar mudar de posição. Para isso eu vou ajustar isso aqui para os irmãos poderem ver o que eu vou ver aqui também, né? Eu já vou até mudar aqui, ó. Prontinho, já está no jeito. Nós vamos colocar um vencedor e 3 suplentes. Prontinho. Aí nós vamos fazer assim, para não dar problema igual teve na última, né? No último sorteio lá, nós vamos dar 1 minuto para quem for o vencedor se apresentar aqui. Se em 1 minuto a pessoa não se apresentar, o primeiro suplente vai ter 1 minuto também para se apresentar e assim até o terceiro suplente. Se não acontecer, a gente vai ter que carregar tudo novamente. Mas, por hora, vamos então já fazer aqui o sorteio. Está ali, ó. Vamos lá. Já vai aparecer aí o nomezinho de quem é o ganhador. Olha aí. Prontinho. O ganhador é Samuel Freitas _. Agora é 22h51. O Samuel tem 1 minuto para se apresentar. Cadê? Cadê aí o Samuel Freitas _. Tem aí 1 minutinho para se apresentar. Cadê o moço? Cadê o nosso moço? Já está. Vamos lá, vamos lá. Cadê o guri? Cadê o menino? Chama ele aí, gente. Cadê o homem? Samuel Freitas. O Samuel Freitas, ele fez a marcação, né, do presbítero Maicon Douglas. Mas o Maicon não é o ganhador. O Maicon foi um dos que ele marcou, não é? O ganhador, que está na vez, não é? É o Samuel. Samuel Freitas. Cadê o Samuel? Diga lá, meu jovem, cadê você? Samuel. Freitas é com 2T, viu? O Freitas dele aí é com 2T. Samuel Freitas com 2T _. Muito bem. Vamos lá? Não apareceu. Então agora é o Souza Peter 81. Souza Peter 81. É o que está na vez agora. Cadê o Souza Peter 81? Souza Peter 81. Eu estou sinalizando ali, ó. O contatozinho dele, ó. Souza Peter 81. Eu destaquei para ficar mais fácil. O Michael está dizendo que pode mandar para Sumaré que ele recebe. Aleluia! Souza Peter 81. Cadê você, meu filho? Ele está desde o início, ele merecia mesmo, viu? Então, olha aí. O Michael Luiz está desde o início aí com a gente. Rapaz, eu fiquei só acompanhando. O Michael, ele é monitor de um núcleo nosso, núcleo 6773. Não é? Ele fez muita marcação, tá? Eu fiquei só vendo. Souza Peter 81. Apareceu o moço aí. Diz ele, estou aqui, maravilha. Deixa eu só tirar um print aqui, para ficar registrado. Estou aqui, pronto. Meu jovem Souza Peter, olha só, o meu telefone, o meu WhatsApp está fixado aí. Manda para mim uma mensagem, não é? Aí no WhatsApp, porque nós vamos pegar o seu endereço para fazer o envio da Bíblia. Muito bem, parabéns. Souza Peter 81. Deixa eu voltar aqui, deixa eu manter a tela. É que agora eu vou ter que desocupar a mão. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos virar isso aqui para cá. É que eu tenho aqui um negócio. Eu vou pegar para mostrar para os irmãos. Aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia está aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Pronto, está aí a Bíblia Thompson. Maravilha. Uma benção.
Vamos esconder isso aqui, que tem coisa aqui que não precisa aparecer, né? Olha só. Maravilha. O irmão vai receber a Bíblia gratuitamente aí no seu endereço. Se você passar o endereço, nós já vamos providenciar o envio, não é? Da sua Bíblia. Irmãos, agradecer mais uma vez cada um de vocês, irmãos e irmãs que estão conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Né? Conte sempre conosco. E não esqueça, toda quarta-feira, 22 horas, aula live do CETAD aqui, com o pastor Ciro Zibordi. E as nossas questões aqui são escatológicas. E você não pode ficar de fora. É um trabalho que realizamos gratuitamente. Todas as pessoas que quiserem pode acessar a nossa aula e assistir, e se tiver dúvida também deixar aqui, porque conforme eu disse aos irmãos, as perguntas todas são registradas e todas serão respondidas, tá joia? Inclusive o irmão colocou ali, olha, eu já coloquei, vou chamar de novo a questão e tal. Fique tranquilo, meu irmão, a sua questão está registrada e você não vai ficar sem resposta. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Eu lamento pelo Samuel Freitas, que não pôs a cara a tapa, né? Poderia ter ganho a Bíblia, mas a bênção vai ser aqui do Souza Peter. Ele que fez a marcação, o Souza Peter, deixa eu mostrar aqui para vocês a marcação que ele fez. É que eu estou com a Bíblia, deixa eu tirar aqui o celular do suporte. Eu vou tirar o celular do suporte para colocar mais próximo. Ele fez a marcação do... É para ser Caleb, né? Caleb 12 ali, ele fez a marcação e foi o premiado. Deus abençoe você, nosso irmão Souza. Tá verde aí, ó. Então, rapaz, Ai, deixa isso aí. nem tudo é perfeito, né? Tem que ter alguma coisa verde. Verde é esse que ajudou ele, hein? Meu Deus do céu, vamos dizer que sim, né? Vamos dizer que sim. Mas vamos lá, pastor Ciro, qual a palavra? Parabéns, irmão Souza Peter, né? Pela Bíblia, que ele faça um bom uso, porque a Bíblia Thompson, a gente sabe que é a melhor Bíblia, né, de referência, ou seja, a melhor Bíblia de referência que a gente fala, no sentido de... É uma Bíblia que, para você estudar, né, realmente, não é aquelas Bíblias que... Claro, ela tem um suplemento arqueológico, ela tem algumas notas, mas é uma Bíblia realmente para quem deseja estudar a Bíblia pela própria Bíblia. Isso ajuda muito. Eu me lembro que no início da minha carreira, né, como professor de escola dominical, eu usei muito a Bíblia. Até uso até hoje, né, mas usava muito mais naquela época. E porque a gente tem muitas Bíblias hoje em dia que são Bíblias de estudo, mas que nos deixam meio preguiçosos. Olha aí, são boas, são ótimas Bíblias, mas é aquela Bíblia que você vai consultar para você buscar ali uma nota, uma explicação. E só que a Bíblia Thompson, ela te estimula a você mesmo procurar na Bíblia as respostas. Então, essa um grande diferencial, né? Que essa Bíblia. Pastor Alex, até porque quando você faz a pesquisa, você estimula o seu cérebro a pensar a respeito, e na hora que você precisa, não é, de ter uma resposta, aí você vai até dar condições para que o Espírito Santo faça você lembrar daquilo que você estudou. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo vai colocar na cabeça sem o indivíduo ter ido atrás, não é? E sabe, eu estou me lembrando de uma coisa agora, se o irmão me permite, e eu tenho uma parceria com a Editora Vida, né? A Editora Vida me manda alguns materiais e tal, e eles me deram um cupom de desconto. E eu me lembrei agora que também para a Bíblia Thompson, eu me lembrei agora, não foi planejado não, com toda a sinceridade. Se eu não me engano, o cupom é Ciro30. Ciro30. Então, se você não ganhou a Bíblia e você quer comprá-la com desconto, entre lá no site da Editora Vida, que é www.editoravida.com.br. Aí você, no fechamento da compra, tenta usar lá, Ciro30. Eu creio que eles vão te dar um desconto lá, porque eu tenho essa parceria com a Editora Vida, algumas obras que eles me mandam, eu divulgo justamente
apresentando também esse cupom promocional, o Ciro 30, para você poder ter lá um desconto. Eu não sei exatamente, é tudo junto, tá? Ciro 30, mas é isso aí mesmo. Muito grato, viu? Pronto, está registrado. É benção. Obrigado, irmã Fernanda, e também Mila, irmã Mila. Obrigado, viu? Mas é Ciro 30, tudo junto. Pastor Edson, fechou. parabéns aí pelos 5 anos de live. E para mim é um prazer poder estar aqui. O tempo voou, né? A gente, parece que foi ontem realmente que nós... Passa rápido, né? 5 anos passa rápido. Eu tô vendo que já tô com os cabelos brancos. Não, mas o irmão está muito bem. O irmão está muito É, bem. Se a gente olhar... Na verdade, pastor Alex, eu acho que nós melhoramos, viu? Porque a gente vai ficando mais experiente, né? pois é. Velho é o diabo, A maturidade tem os seus benefícios. mas a gente percebe assim que a gente foi melhorando um pouco, porque quando começaram aquelas lives lá, a gente estava assim, né? Situação complicada, não podia sair de casa. Meu Deus, É, esses dias eu estava assistindo uma daquelas, com o coração desesperado, com conta para pois, pagar, sem ter condições de reunir o povo para dar aula. O pois é, sangue de Jesus tem poder, mas Deus teve misericórdia, não é? Deus teve misericórdia. foi a misericórdia do Senhor. Deus o socorreu e fez. Aliás, foi algo que aconteceu com várias igrejas, né? Com certeza. Na verdade, nós tivemos várias igrejas onde nós tínhamos o curso que o núcleo parou de funcionar exatamente porque a igreja deixou de funcionar. Não existe mais a igreja, né? Nós tivemos problemas de pastores que faleceram e não tinham ali obreiros para substituírem. Enfim, mas tivemos também pastores que perderam a vida na pandemia e que depois, não é? Depois um outro substituiu e seguiu o trabalho. Enfim, Deus, na verdade, tem os seus caminhos. Longe de dizer que a pandemia foi bênção, porque foi um momento triste, não é? Triste para toda a humanidade, mas a gente certamente pôde colher alguns louros, né? Alguns benefícios da pandemia. Nós estabelecemos amizades, por exemplo, eu vou citar uma aqui, que essa é incontestável. O pastor Evandro Carlos, não é um amigo que surgiu na pandemia. O pastor Evandro Carlos, Ele não ele apareceu hoje, né? o trabalho dele agora está segurando ele também um período da noite. Mas o pastor Evandro Carlos foi uma pessoa que começou a estar com a gente nas lives e se tornou frequente nas nossas lives. Firmamos uma amizade sem conhecê-lo, né, pessoalmente. Eu, na verdade, fui estar com o pastor Evandro Carlos a primeira vez o ano passado, não é? Numa opção, uma necessidade que houve de eu estar indo para realizar uma formatura no estado do Tocantins, e eu estava com a minha habilitação suspensa, e o pastor Evandro Carlos conseguiu um irmão que pudesse dirigir para mim. Então eu fui de voo até Palmas, ele me recepcionou e foi lá exatamente que eu conheci ele, porque eu não conhecia. E assim muitos outros, né? Que bem. Muitos outros irmãos. Olha, o Souza Peter já está mandando um WhatsApp aqui, diz que é aluno do CETAD e tal, já vou responder ele lá. Assim que finalizar a live aqui, eu já vou responder ele lá. Mas é isso, o fato é, meus irmãos, que nós construímos muitas amizades, vínculos maravilhosos por intermédio das nossas lives, que acaba sendo assim um tempo de estarmos reunidos. É verdade, meus irmãos, é difícil a gente rememorar tudo, né? Mas aqueles dias em que nós começamos a fazer as lives, se vocês pegarem para ver, assistir aquelas aulas, vocês vão perceber, eu mesmo com semblante descaído, haja a preocupação, não é? A preocupação que havia por questão de endividamento, porque não tem como dizer que não houve endividamento, porque nós tínhamos uma realidade administrativa com despesas altíssimas e, de repente, nenhum aluno estudando, né? Isso certamente trouxe uma situação muito difícil. Eu tive que vender a minha casa, a casa que eu morava. Isso é uma coisa que eu nunca falei com ninguém, né? Eu vendi a casa que eu morava, o pastor Ciro, que sabe, porque trabalha com a gente, para poder pagar as dívidas e recomeçar. Na verdade, assim, em relação ao funcionamento da escola, foi só continuar, mas a nossa realidade aqui foi um recomeço. Nós tivemos que praticamente recomeçar as nossas atividades, porque foi, de fato, um tempo difícil. Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor nos deu um escape, não é? Essa é a verdade. Mas
Agradecer mais uma vez o pastor Ciro, esse amigo para todas as horas, não é? Parceiro, companheiro, sempre aí, na medida do possível, nós nos encontramos no Rio, na medida do possível, nós encontramos em Apucarana, e quando não, em algum lugar desse Brasilzão aí. A gente acaba se achando, né? Se Deus É isso aí. encontrar agora em abril, né? Com certeza, vamos estar juntos lá na AGO da CGADB em São Paulo, no Belenzinho. Pudemos nos encontrar no evento da CPAD. Eu estava em São Paulo, como falei para o senhor, mas aqueles problemas lá com família e tal, e também tinha um casamento, acabei não indo, né? Mas vamos estar, se Deus quiser, aí na convenção em São Paulo, e vou ver se eu... Olha aí! Olha aqui, velho! Tá longe aqui. Tá trabalhando também aqui. Viu? Desse jeito. Não vou nem mostrar, porque ela não vai gostar. Mas Deus abençoe vocês, viu? Vocês estão muito lindos, viu? Nós estamos melhorando, estão melhorando. Muito jovens aí, Deus tem abençoado muito vocês. E parabéns aí, irmã Eliane, pelo crescimento aí também da sua empresa, viu? Que também é outra bênção que surgiu aí, né? Não tenha dúvida disso. Pós-pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade, assim, a Eliane já fazia esse trabalho já há algum tempo, mas durante a pandemia ela foi se especializando, foi buscando novas opções, foi ampliando, né, o leque, e agora vai se ampliar um pouco mais. Olha, nós aproveitamos a semana passada, que foi posterior ao evento lá em São Paulo. Eu continuei em São Paulo, nós participamos de uma feira que aconteceu ali. Olha. E lá a Eliane adquiriu novos equipamentos que vai fazer com que vai dar condições, né, para que ela amplie as opções do serviço que ela presta, criando convites, caixas, kits, enfim. Ela vai estar realizando um trabalho ainda maior. E atendendo todo o Brasil, né, Eliane? Toda parte. Que bênção, que bênção. Mas tem um povo aí na live ainda que acho que não conhece a empresa da irmã, Estúdio Pagani Creazione. Eu vou escrever aqui, ó. Estúdio Pagani Creazione, né? Isso. Os irmãos podem encomendar aí, né? Convite de casamento também, isso, né? Olha aí, convite de casamento. Bom, eu não sei, eu não conheço aí. Estúdio Pagani Creazione. Tem um Instagram, quem quiser conhecer os trabalhos que ela realiza ali. Não é? É muita criatividade. Eu, sinceramente, não tenho essa capacidade, não. Nada disso. Não é mesmo a minha área, mas a Eliane tem esse dom. Continua como, além disso, acumula aí, né? A vice... É a vice-diretora aqui, meu filho. Quando eu não estou aqui, ela senta ela e o Bruno e resolve o que precisa ser resolvido. É assim que funciona. Maravilha. Tá joia. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Pastor Ciro, satisfação grande. Quarta-feira próxima, voltamos aqui para mais uma aula, a de número 225, e aguardamos os irmãos conosco. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.